um. Na palavra, no Espírito somos numa mesma aliança, uma fé e a esperança. No amor de Deus somos espalhados no mundo, somos em afeto profundo, somos uma igreja tão viva na graça erguida, no amor de Deus somos mesmo sendo diferentes, somos todos na obra do Evangelho, somos em Cristo, somos todos em Cristo, somos todos somos morada de Cristo, somos nos dons concedidos, somos sem qualquer falsidade, numa mesma verdade, na mesma fé, somos e sem Cristo nada temos, pois a sua cruz nos transforma e nos une, somos em Cristo, somos todos em Cristo, somos todos Não pode haver separação, jamais alguma divisão. vivendo o mais perfeito amor, como filhos do Senhor, e nada pode nos separar. Mal não pode nos deter. Não haverá separação. Em Cristo somos em Cristo somos Olá,
Bom dia, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais esta manhã de sábado para juntos analisarmos, estudarmos a Palavra de Deus e aquilo que a gente estudou durante a semana na lição da Escola Sabatina sobre o tema de a promessa, a aliança eterna com Deus. Estamos estudando a aliança e esta semana estudamos a aliança eterna por parte feita com Abraão. Uma experiência bastante interessante, um relato bastante bonito e que nos dá muita alegria por sabermos que essa aliança se estende até os nossos dias. Eu quero começar cantando contigo o hino 95. Cristo é tudo para mim. Vamos cantá-lo juntos. Muito bem, vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, colocando as Tuas palavras em meus lábios e também abrindo o coração de cada pessoa para que possa receber esta mensagem e sentir-se fortalecida e guiada em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração agora, Pai, nos orientando e nos instruindo nesta mensagem de hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aliança, uma aliança eterna, aliança de Abraão. Um verso para memorizar se encontra em Gênesis capítulo 17 e o verso 7. E diz o seguinte: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Note, a gente percebe aqui que Deus quer ser o Deus de Abraão, mas também quer ser o Deus da descendência de Abraão. É interessante a gente observar isso. Por isso a gente percebe que é uma aliança que não é só
para Abraão. A história é mais ou menos o seguinte: Deus sentou-se ao lado de um mundo doente de pecado. Quando as trevas morais começaram a se agravar ao longo dos séculos após o dilúvio, e por essa razão ele chamou Abraão e planejou restabelecer, por meio do seu servo fiel, um povo que pudesse confiar um conhecimento de si mesmo e oferecer a eles a salvação. Portanto, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e sua posteridade. Essa aliança enfatizava com mais detalhes o plano divino de salvar a humanidade dos resultados do pecado. O Senhor não deixaria seu mundo abandonado de maneira nenhuma. Em tão extrema necessidade. Nesta semana, nós examinamos esse tema. Agora, tem uma coisa interessante. Às vezes as pessoas olham assim e dizem, quando leem o texto bíblico, dizem, por que Deus escolheu Abraão? Deus não podia ter escolhido algum outro homem, algum outro personagem? Em minha experiência, em meus estudos, eu tenho percebido que Deus escolhe pessoas, mas nem todas aceitam o convite. Você pode perceber isso no seu dia a dia, em volta de você. Quantas pessoas são chamadas, mas não aceitam o convite? A mesma coisa aconteceu com Noé. Temos um claro exemplo disso na nossa idade mais moderna, agora, quando Ellen White foi chamada para ser a profetisa, para ser a pessoa que transmitisse a mensagem de Deus. 2 outras pessoas foram chamadas que não aceitaram, 2 outros homens foram chamados e não aceitaram, e ela aceitou. Então a gente percebe aqui que não é especificamente esse homem que Deus escolheu ele, é como se Deus escolhesse quem ele quer. Ele chama, mas nem todos aceitam. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara em nossa mente ao estudarmos esse tema. Quando Deus chamou Abraão de Ur de Caldeus, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, estudando um pouquinho sobre essa cidade, Deus foi corajoso, viu? Abraão foi corajoso em aceitar o chamado. Mas é uma coisa interessante. Quando Deus chamou do Ur dos Caldeus, ele ordenou que ele fosse para um lugar que lhe seria mostrado. E Abraão teve que exercer sua fé, porque ele não tinha a menor noção do seu destino. Você já viajou alguma vez assim, sem saber para onde vai? Ele não tinha um agente de viagens que lhe reservasse uma passagem de ônibus, de avião, ou sei lá do que alugasse um carro para ele ir. Também não tinha acesso à internet para ver uma galeria de fotos da terra de Canaã, como é que era. Ele simplesmente creu e obedeceu. Isso é um fato muito importante. Isso é uma coisa que faz a diferença. Como nós veremos, a aliança com Abraão era graciosa e proporcionou a salvação da humanidade. Foi por amor que, de maneira espontânea, Deus a iniciou. Ele se revelou a Abraão repetidas vezes como Yahvé. Ele disse, eu sou o seu escudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso assume um significado mais amplo quando entendemos a origem de Abraão e a época em que ele viveu. Há uma coisa interessante. Ao entrar em aliança com Abraão, Deus se deu a conhecer ao patriarca sob o nome que é escrito como YHWH, impresso como Senhor em maiúsculas na versão das versões bíblicas atuais. É pronunciado como Yahvé. Portanto, em Gênesis 15, registra literalmente, eu sou Yahvé que te tirei da terra do Egito. Esse tetragrama sagrado, YHWH, aparece cerca de 6.828 vezes no Antigo Testamento. Ele está, de certa forma, envolto em mistério. Sabe por quê? Porque não sabemos exatamente qual era a pronúncia desse tetragrama sagrado, como é chamado pelos teólogos. Ele era tão sagrado, tão respeitado, que os rabinos não se julgavam dignos de pronunciar esse nome. Assim, ele apenas se referia ao nome santo.
E assim, a pronúncia correta desse nome acabou se perdendo com o tempo. O escriba, por sua vez, tinha uma pena especial que somente era usada para escrever esse tetragrama sagrado. Então, na realidade, nós não sabemos exatamente qual era a pronúncia desse tetragrama. Parece ser uma forma do verbo yah, quer dizer ser. E nesse caso significa o eterno, o que existe por si mesmo, o autossuficiente ou aquele que vive eternamente. Os atributos divinos enfatizados por essa denominação são de alta existência e fidelidade, da autoexistência. Deus existe por si mesmo. Mostram o Senhor como Deus vivo, a fonte da vida, em contraste com os deuses pagãos que não tinham existência à parte, somente dentro da imaginação dos adoradores. Fora disso, eles não tinham nada de nenhuma existência. O significado correto, exato do nome Yahweh pode ser facilmente estabelecido nos livros inteiros. Foram escritos sobre o assunto. Muitos livros foram escritos. Mas em Êxodo 3,14, o próprio Deus explica o que esse nome significa. Quando ele se dirigiu a Moisés, ele disse: eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Essa frase singular expressa a realidade da existência não condicionada de Deus e sua soberania sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Ou seja, nele residem as iniciativas tanto da criação como da salvação e também o controle até o final sobre o presente e sobre o futuro. Abraão não foi escolhido, como eu disse no começo, Abraão não foi escolhido por ter alguma superioridade inerente. Provavelmente, Abraão foi fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente. Alguém que com perseverança pegou-se ao culto do único Deus verdadeiro. Por isso ele aceitou o chamado. Mas a fidelidade não deve ser interpretada como um mérito que lhe dava direito de ser escolhido. A escolha de Deus ela é baseada no amor, na graça e na misericórdia. E como eu disse anteriormente, eu creio, é uma crença minha, não tem nada em lugar algum escrito isso, é uma coisa que eu acredito, não que isso vai interferir no chamado de Abraão, que outros homens foram chamados e não aceitaram. E Abraão foi o homem que aceitou e por isso ele se tornou o escolhido. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, Deus não apenas cumpriu a promessa feita ao patriarca de que ele seria pai de muitas nações, mas também ele o colocou em um lugar onde estava um novo povo e esse povo exerceria um grande impacto por estar na rota terrestre de vários impérios. A Canaã era a escolha geográfica natural para o povo de Deus. Talvez houvesse uma razão mais pessoal para Deus ter chamado Abrão e sua família de Ur naquela época. Porque aconteceu uma coisa interessante, quando Abraão saiu de Ur no final do 3º milênio antes de Cristo, não sabia que em pouco tempo Ur deixaria de ser a capital de um século florescente. A 3ª dinastia de Ur chegou ao fim em 2004 e 2003 a.C. E quando a cidade, então, foi destruída pelos elamitas. Parece que Deus não apenas desejava estabelecer uma grande nação por meio da descendência de Abraão, mas também Deus buscava pessoalmente tirá-lo de uma cidade que pouco tempo depois seria destruído e desapareceria do mapa. Em Gênesis 17:1, nós podemos ler aqui o seguinte, está na lição da nossa lição da Escola Sabatina, Gênesis 17:1 na parte de segunda-feira. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui nós percebemos que Deus apareceu para Abraão
apresentando-se como o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que esse nome somente é usado no livro de Gênesis e no livro de Jó. E uma tradução mais literal, talvez, do capítulo 17, dos versos 1 a 6 de Gênesis, seria mais ou menos o seguinte: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Jeová apareceu e disse: Eu sou El Shaddai. Ande na minha presença, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, darei a você uma descendência muito numerosa, você será o pai de muitas nações, eu farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Esse mesmo nome aparecerá também em Gênesis 28:3, em que Isaac declarou que El Shaddai abençoaria Jacó e o faria fecundo e o multiplicaria. Notem, quase um quarto de século antes desses eventos registrados no capítulo 17 de Gênesis, Deus havia prometido a Abraão um filho. Entretanto, 10 anos depois, cansado de esperar, Abraão e Sara, eles tiveram uma ideia luminosa, uma ideia brilhante, bolaram um plano para dar um jeitinho para ajudar a Deus. Já que a promessa não estava se cumprindo, vamos ajudar a Deus. E o patriarca coabitou com a serva egípcia de Sara, Agar, e ela lhe deu um filho chamado Ismael. E o resultado nós podemos ver até os dias de hoje do que acontece lá no Oriente Médio. Mas ao concluir a aliança com Abraão, Deus deu ao patriarca um novo nome, de Abrão, que significa antepassado famoso. Ele passou a ser chamado de Abraão, pai de uma multidão. A primeira pessoa mencionada na Bíblia a receber de Deus um novo nome é esse caso aqui, é Abraão. O novo nome indicava uma nova relação de aliança que foi selada e a promessa divina feita: eu constituí você pai de muitas nações. É interessante a gente observar uma coisa, que a mudança de nome, essa mudança de nome indica mudança de relacionamento. Assim, estabeleceu-se uma relação superior. Como Abraão foi o primeiro de vários homens cujo nome foi mudado por Deus, os nomes eram muito mais importantes para os antigos do que para nós hoje. Todos os nomes semitas têm um significado que geralmente consistem em uma frase ou sentença que expressa um desejo ou talvez uma gratidão por parte do progenitor. Em vista da importância das próprias pessoas atribuíam ao nome. Deus mudou o nome de certos homens para fazer com que eles se harmonizassem com a experiência deles no passado e também com o futuro. Abrão, que significa pai exaltado, não parece dessa forma em outras partes da Bíblia, mas é encontrado sob a forma de Abirão, que significa meu pai é exaltado. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 223. Na Bíblia nós encontramos diversos personagens que mudaram de nome. Abraão foi o primeiro, depois nós temos a história de Jacó, que Jacó quer dizer enganador, ele acabou virando Israel, que quer dizer lutar com Deus, lutaste e venceste. Depois disso nós temos outros casos também. E é um caso interessante, José, que ao sair da masmorra, interpretar o sonho de Faraó e tornar-se o primeiro-ministro do Império Egípcio, ele também teve seu nome mudado de José para Zafenate-Paneia. E sabe o que significa Zafenate-Paneia? O Deus que fala para que ele possa viver. É uma referência à situação pela qual ele passou da interpretação dos sonhos de Faraó. Então foi em homenagem a isso que provavelmente ele recebeu esse nome. Você encontra isso no Comentário Bíblico Adventista, volume 1. Outro caso, Daniel e seus companheiros também tiveram seus nomes mudados. Só que nesse caso, essa mudança de nome teve um objetivo diferente. Os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se referiam a algum relacionamento com Deus. E quando deram a ele nomes em pagãos, envolvendo Deus, deidades pagãs,
O objetivo era tirar a identidade judaica que eles possuíam e levá-los a esquecer o Deus verdadeiro a quem serviam e se voltarem para os deuses pagãos. E você? Você sabe o significado do seu nome? O meu, Berengar, quer dizer vigoroso como um urso. Se você não sabia, agora você sabe. A mudança de nome também ensina que a promessa do Deus Todo-Poderoso de constituir Abraão pai de uma nação muito grande abrange tanto o sentido biológico, em especial por intermédio de Isaac, quanto o espiritual aos seus descendentes. Em Gênesis 17, encontramos a abrangência dessa aliança. Primeiro, a aliança foi feita da parte de Deus. Ela partiu de Deus. Segundo, a resposta humana desse chamado deveria ser a parte humana. Como ele vai responder. Da parte de Sara, nos versos 15 e 16, a aliança é estendida para toda a família. E da parte de Isaac, a aliança alcança os descendentes em todas as gerações, inclusive você e a mim. E nesse contexto, a aliança com Abraão implica a geração de uma nação espiritual que produziria até a fé do patriarca até os confins da terra e até o fim dos tempos. Portanto, ele designa uma relação salvífica espiritual do Todo-Poderoso com todos os descendentes espirituais do patriarca que se chegarem a ele. Só voltando um pouquinho, por que Deus colocou o povo de Israel naquele ponto? Eu me lembro do meu professor de história, quando ele falava do mundo antigo, daquela região, ele dizia assim, ali era a encruzilhada do mundo. Porque quem vinha da Europa para a África ou para a Ásia, passava naquela região ou nas proximidades. Quem vinha da África para a Ásia ou para a Europa, ou vice-versa, e assim ali se tornou o que era conhecido na época como, pelos historiadores hoje, como a encruzilhada do mundo. Porque por ali era o caminho que todos passavam quando ia de um continente a outro. Isso nos faz pensar no motivo pelo qual Deus colocou o povo de Israel ali. E o motivo está aí, nessa aliança. Divulgar esta aliança, este exemplo, para todos os povos com quem o povo de Israel entrasse em contato. Bom, envolvido na saga das etapas da aliança, Deus fez uma aliança de 3 etapas com Abraão. A primeira está relatada em Gênesis 12, de 1 a 3, a segunda em Gênesis 15, de 1 a 21, e a terceira em Gênesis 17, 1 a 14. Em Deuteronômio 10, verso 16, capítulo 10, verso 16, essa aliança também foi simbolizada pelo sinal da circuncisão. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Deuteronômio capítulo 10, verso 16, uma linguagem diferente. Existe um grande debate entre os teólogos se esta aliança feita com Abraão, entre Deus e Abraão, é uma aliança condicional ou incondicional. Existem 2 linhas de pensamentos e todas elas têm fortes defensores. Mas agora cabe a cada um procurar entender que todas as alianças sempre têm 2 lados. O lado de quem propõe aliança, e neste caso é Deus, e o lado em que aceita a aliança, e nesse caso foi Abraão e é o homem. E assim o livro de Gênesis fornece evidências que apoiam o ponto de vista da condicionalidade, ou seja, que a aliança era algo condicional. Em uma declaração clara, Deus incumbe Abraão e sua semente de fazer o quê? Guardar a aliança que fez com eles. De guardar, de respeitar. A mesma palavra é usada em expressões com o sentido de guardar as alianças subsequentes do Antigo Testamento. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Moisés, reconhecida por todos como uma aliança condicional, teve que ser guardada. Ao mesmo tempo, guardar ocorre mais de 30 vezes no livro de Deuteronômio com o sentido de guardar os mandamentos. Em várias partes das Escrituras, o termo também é empregado especialmente para a guarda do sábado e das festas, e de certos festivais das festas religiosas. Gênesis
parte de quinta-feira, Gênesis 18, verso 19. Na sua lição tem isso. Se você não tem, vamos abrir a Bíblia. Nós encontramos aqui, Gênesis capítulo 18, verso 19, nos diz o seguinte: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Como vimos até agora, a aliança é sempre um acordo. Mas, partindo de Deus, ela é uma aliança de graça, em que Deus faz por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Entendeu? A grandiosidade dessa aliança, e não há exceção na aliança com Abraão. Deus não se compromete apenas com Abraão, mas com toda a sua descendência espiritual que exerce semelhante fé. Embora seja prevista a obediência aos mandamentos de Deus por amor da parte dos homens, essa parceria depende sempre da participação, provisão, graça e bondade de Deus. Sem o poder de Deus, não conseguiremos alcançar. Não conseguiremos fazer nem a nossa parte na aliança. E quanto a nós, respondemos com o senso de gratidão, com amor e lealdade. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos nos entregar à perfeição de Deus para alcançarmos vida eterna. Assim como ocorreu com a aliança de Noé, a aliança com Abraão também foi acompanhada por um sinal, um concerto de Deus com os seus servos. E o concerto de Noé foi o arco-íris e com Abraão foi a circuncisão. Deus chama isso de sinal de aliança entre mim e vocês. Esse sinal também tem um significado bem interessante. Eu quero citar 5 tópicos significativos desta aliança. O primeiro deles, distinguir os descendentes de Abraão dos gentios. A circuncisão. Mas era alguma coisa que ficava escondido. Tudo bem. Segundo, perpetuava a memória da aliança de Deus e simbolizava uma circuncisão do coração. Terceiro, fomentava o cultivo da pureza moral. Quarto, representava a justiça que vem pela fé. E por último, era uma prefiguração da ordenança cristã do batismo. Interessante que eu li num comentário que alguns anos atrás um jovem de 18 anos migrou para o moderno Estado de Israel. Como a sua mãe era judia, ele tinha direito à cidadania israelense. Como parte do processo de se tornar um cidadão daquele país, ele foi obrigado a ser circuncidado. E a circuncisão para os adultos é uma perspectiva bastante dolorosa. Alguns podem perguntar se a circuncisão ainda é um sinal válido para o povo de Deus. Seria melhor responder essa pergunta do ponto de vista do Novo Testamento. O apóstolo Paulo define a circuncisão da seguinte maneira: circuncisão deve ser a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra. A incircuncisão não são nada, nem a circuncisão física são alguma coisa. O Novo Testamento mostra isso claramente. Enfatiza, no entanto, que a fé que atua pelo amor torna-se uma nova criação e guarda os mandamentos de Deus, e isso continua ainda tendo um significado nos dias de hoje. A fé que atua pelo amor torna uma pessoa uma nova pessoa e o leva a ser fiel a Deus. Querido amigo, querido irmão, essa é a nossa parte. Deus fez uma aliança com todos nós, para hoje e para sempre. Ele quer que você participe, fazendo a sua parte, sendo fiel. Que Deus abençoe para que você possa ser fiel, porque lembre-se de uma coisa importante. Logo, logo, Jesus vai voltar. Eu quero cantar com você. Cristo não tarda a voltar. Cante conosco.
sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve da terra ressurgirão nossos queridos que mortos estão. Para subir a celeste mansão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prontos estamos para esta paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer-te por termos estudado mais uma vez a tua palavra, termos ouvido a tua voz falando ao nosso coração e assim podermos ter esse momento de comunhão íntima contigo. Que possamos aproveitar esta aliança que Deus fez com Abraão, que se estende a nós, e viver uma vida digna diante de ti, seguindo os teus caminhos e fazendo a tua vontade. Conduze a nossa vida, orienta-nos, instrui-nos ao teu lado e fortalece-nos a fé em ti a cada dia. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Obrigado por ter participado. Foi muito gostoso estarmos juntos. E se você gostou, compartilhe. Se você gostou, divida para outras pessoas. Lembre-se, curta a nossa página para que mais pessoas possam ver isso aí. E se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Deus está providenciando pessoas, eu tenho visto que cada semana surgem mais pessoas inscritas. E é muito bom a gente ver que está tendo resultado e pessoas estão conhecendo um pouco mais a respeito desse Jesus, esse maravilhoso Deus que cremos. Daqui a pouquinho estou de volta e o tema de hoje do culto é os dois caminhos. Já já a gente está de volta. Até já. Que Deus abençoe. Até já.